Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal aqui, ainda com essa temática sobre imigração. E hoje a gente começa, na verdade, a nossa última videoaula com essa temática. A gente vai explicar para vocês como vivem todos os ilegais nos Estados Unidos da América e nós vamos entender quais são os direitos de uma pessoa ilegal lá dentro do país. Então, antes de tudo, a gente precisa dar alguns avisos importantes. A gente reforça aqui, tá? A gente vê nos comentários dos nossos vídeos que a gente está incentivando as pessoas. Mas não. O nosso conteúdo ele é totalmente informativo porque esse material, esse assunto está muito em alta na mídia. Nós, em momento algum, incentivamos a prática de você ou qualquer pessoa viver ilegal, seja nos Estados Unidos ou qualquer outro país. Nós não temos vínculo nenhum com o Coyote, então a gente só pede para você se inscrever no nosso canal, assiste as outras aulas. Nós temos uma aula aqui com mais de 50 minutos explicando tudo sobre o que é o Kaikai, que é uma brecha na lei americana que permite muitas pessoas acessarem e responderem um processo de asilo imigratório dentro dos Estados Unidos. É o que muitos brasileiros estão fazendo, é o recurso que eles estão recorrendo para entrar dentro do país. E nós fizemos uma aula assim maravilhosa, com mais de 1 hora, sobre como e onde é feita a travessia da fronteira. A gente mostrou por fotos os lugares, no muro onde é feita essa travessia, como é feita, onde é feita, enfim. A aula está fantástica e os comentários sempre bombam lá e a gente está sempre interagindo com vocês. Então, assiste as nossas aulas, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário, coloque aqui embaixo que a gente responde todos. Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom, inicialmente, quem são as pessoas ilegais dentro dos Estados Unidos? Existem os indocumentados e os sem status, tá ok? Antes de tudo, se você é uma pessoa indocumentada ou sem status, não interessa, você é uma pessoa ilegal. Então, pessoas que entram no país atravessando a fronteira sem nenhuma permissão, seja pela rota Kaikai, pela rota por fora, que a gente já explicou nos nossos vídeos, né? Atravessou a fronteira, México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Bahamas, Estados Unidos, não importa, tá? Você é uma pessoa indocumentada. Por quê? Porque você entrou, você acessou o país sem o visto. Mas se você é uma pessoa que entra no país com autorização de visto, por exemplo, eu tenho visto turismo, entrei nos Estados Unidos. Quando eu passo pela imigração, a imigração carimba meu passaporte, falando que eu só posso ficar lá fazendo turismo durante 6 meses. Se eu fico no país 6 meses mais 1 dia, eu já sou uma pessoa sem status, porque eu não tenho status de visto ativo. Então eles chamam de sem status, mas isso é só um nome mais bonito para dizer que você não é ilegal. Mas fica aqui bem claro, seja você indocumentado ou sem status, foi com visto, mas aí ficou mais do que o tempo permitido, não importa, você também é ilegal, tá? Bom, tudo que a gente vai apresentar aqui de direitos para as pessoas, a gente tem que levar em consideração, gente, que os Estados Unidos ele reconhece que muitas cidades e muitos estados lá, a economia daqueles lugares, elas são movidas pelos imigrantes. Gente, é impressionante. Existem lojas, a gente vai falar do nosso cenário brasileiro, tá? Mas existem lojas que vendem carne brasileira. Tem cidades, comunidades lá que só se fala português, porque eles sabem que existem muitos imigrantes e eles não estão preocupados nesse primeiro momento se a pessoa ela tá lá de forma ilegal ou não. O que eles querem é que você movimente a economia. E querendo ou não, gente, por exemplo, se eu entro num país e fico lá ilegal, ou entro já de forma ilegal, se eu acessei aquele país, gente, eu vou ter que pagar aluguel. Se eu pago aluguel, eu pago aluguel para o dono daquela casa. O dono daquela casa vai receber o meu dinheiro e vai gastar dentro do país. Se eu tô lá dentro, eu tenho que consumir. Eu consumo o quê? Medicamento, consumo comida. Ou seja, a gente faz a roda girar, independente se você é ilegal ou não. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Só que nos Estados Unidos, como é um país com um cunho imigratório muito grande, eles sabem que isso movimenta muito dinheiro. Existem cidades, gente, que as lojas não tem nenhum americano.
é só brasileiro. Ah, tem cidade lá que é só pessoas de Portugal, portugueses, pessoa de cunho hispânico. Porque eles sabem que é importante ter aquilo ali devido à roda da economia. Ela gira, sim, em torno de pessoas que estão lá ilegais, de imigrantes, tá ok? Lembrando, claro, que eu não estou falando que todo mundo que tem negócios brasileiros lá são ilegais, tá ok? Até porque, dentro dos Estados Unidos, ninguém atravessa a esquina ou então fala assim, olá, bom dia, você é ilegal? Não, isso não existe. A gente vai explicar por que isso não existe lá dentro. Então, a pessoa que está lá ilegal, ela não fica desesperada achando que ela vai ser deportada a qualquer momento. Calma. O ICE, o que é o ICE? É o Immigration and Customs Enforcement. Ela é a agência da Polícia Federal, que ela é a única que pode deportar as pessoas. Então não se preocupa, a pessoa entrou ilegal lá, ela não está sendo procurada pelo ICE, até porque no site do ICE você consegue a lista das pessoas que estão sendo procuradas, e geralmente são pessoas com caráter mais de terrorismo, ou então cometeu algum crime, enfim. Tá ok? Mas a pessoa atravessa a fronteira, não, ela não está sendo procurada. Ninguém vai ficar, a polícia não vai ficar gastando a energia, a inteligência dela atrás dessas pessoas. Até porque, se ela quiser te achar, ela te acha facilmente. Mas aí existe todo um processo de lei que não vou te dizer que vai guardar o imigrante lá dentro, vai proteger o imigrante lá dentro, não, mas vai dar direito sim para o imigrante. E um desses direitos são os direitos que estão baseados na Constituição dos Estados Unidos. Então você não precisa ficar se dedurando, eu sou uma pessoa ilegal, a pessoa te parou. É muito comum a pessoa dirigir lá sem carteira de motorista e de repente lá não tem blitz, tá? Não tem esse costume de blitz. Mas vamos supor que numa rotina da polícia, a polícia te para ver se está tudo certo com o seguro do seu carro, enfim. E aí ele não te pergunta, você é ilegal? E mesmo que ele te pergunte, você pode ficar calado, porque você, por lei, não é obrigado a fornecer informações que comprometam a sua situação dentro do país. Você tem direito a um advogado, você tem direito a um tradutor, se você for preso, né? Você tem direito a fazer um telefonema e você não é obrigado a mostrar documentos. Por exemplo, eu quero ver o teu documento, seu passaporte. Não, você não é obrigado, tá? Porque o seu passaporte te dedura que você está lá de forma ilegal, tá? E além disso, você não é obrigado a assinar documentos que você não entende. Assina isso aqui. Não, tá em inglês, eu não entendo inglês, eu não sou obrigado. Gente, isso são direitos constitucionais dentro dos Estados Unidos. Tá? E o ICE, ele somente pode entrar na sua casa com o pedido de um juiz. Tá? Se o ICE bater na sua porta, eu sou ilegal lá, bateu na sua porta, você não precisa abrir a porta. Você o que você tem que pedir eu quero o mandato do pedido do juiz. Se ele não tiver, ele não pode entrar na sua casa. Mas isso aqui, gente, eu tô te falando, o ICE ele não gasta a energia dele, a inteligência dele para ficar indo atrás dessas pessoas que atravessam a fronteira. Eles vão atrás de terroristas, vão atrás de imigrantes que são potencialmente perigosos para a sociedade e a comunidade dos Estados Unidos. Então vamos lá. Onde vivem as pessoas que estão ilegais dentro dos Estados Unidos? Elas vivem, a gente já falou isso numa nossa videoaula, elas vivem nas cidades ou estados santuários. Bom, em uma cidade santuário, a Polícia Federal de Imigração, o ICE, não tem autorização para circular pelas ruas dessa cidade buscando as pessoas que estão lá de forma ilegais. Nesses locais, que são as cidades e estados santuários, os imigrantes eles conseguem usufruir de alguns direitos, como escola, saúde, trabalho, registros governamentais. E essas cidades, que a gente chama de locais santuários, elas se baseiam em 3 princípios, tá ok? Que é don't ask, que ou seja, não pergunta. Eles não podem te perguntar nada se você... qual é o seu status aqui? Você é ilegal? Você é um imigrante indocumentado? Não, eles não perguntam.
Don't tell. Eles não podem relatar, ah, você é um imigrante ilegal. Não, eles não podem relatar, ficar te dedurando, tá? E don't force, que é não prenda. Eles não podem te prender por você estar lá de forma ilegal. Eles podem ter conhecimento de que você é ilegal, eles podem te multar por você estar quebrando algum direito, né? Alguma lei deles, mas essa questão da ilegalidade, isso é tratado de uma forma muito particular em algumas cortes, tá ok? Isso devido aos direitos constitucionais que a gente já falou no slide anterior, tá? Bom, aqui a gente vai colocar para vocês alguns estados que são considerados estados santuários, tá? Califórnia, Colorado, Connecticut, enfim, Massachusetts, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Washington. Se você apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code, ele vai te levar para o site oficial que lista todos os lugares que são considerados cidades e estados santuários, tá? Então, se tem alguma cidade nova que foi atualizada, a gente não colocou aqui para você algum estado, entra nesse site que é bem bacana, é um site oficial do próprio governo dos Estados Unidos e eles vão mostrar quais são as cidades e estados santuários, ou seja, que são as cidades que, vamos dizer assim, são amigas, né? São cidades amigáveis que abraçam os imigrantes, sejam eles legais ou ilegais. Bom, vamos falar aqui dos trabalhos ilegais dentro dos Estados Unidos. Então, quem atravessa a fronteira, geralmente vai contar aquela história que está sofrendo perseguição dentro dos Estados Unidos, porque não pode falar que a pessoa, eu atravessei a fronteira. Por que você atravessou a fronteira? Eu vim tentar a vida melhor aqui porque eu quero ganhar dólar. Não, isso não caracteriza motivo para você atravessar a fronteira. Até porque, gente, o Brasil é um país muito democrático, tá ok? É muito difícil, vou ser sincero para vocês, é muito difícil alguém que atravessou a fronteira pelo Caicai, ou seja, a rota por fora. Geralmente, quando você atravessa a fronteira, vai lá para a corte, o que você vai falar para o juiz? Eu quero asilo. Você quer asilo por quê? Eu estou sofrendo perseguição política, estou sofrendo perseguição porque eu sou homossexual, estou sofrendo perseguição porque o meu marido quer me matar, enfim. Gente, o Brasil ele é conhecido por ser um país democrático e é um país muito extenso. Ou seja, se você quer fugir dessa sua problemática, os Estados Unidos não vai te dar asilo facilmente, porque ele sabe que o Brasil é um país que pode te dar proteção, te dar condições melhores. É isso que eles pensam, tá ok? Então, por mais que o processo vá postergar aí, vai ser empurrado, no final das contas, eu vou ser sincero com vocês aqui, no final das contas, você não vai conseguir o asilo. É muito raro, gente. É muito raro mesmo. Porque o processo de asilo, ele não é um processo banalizado assim. Por exemplo, eu sofro perseguição por ser homossexual, um casal homossexual. Gente, em São Paulo tem parada gay. A comunidade LGBT no Brasil, ela é extensa e está ganhando muita força. Sério que você está pedindo asilo para sair de um país democrático que está respeitando mais os homossexuais, a comunidade LGBT? Eu tô saindo do país por causa de briga política. Então, me prova que os políticos estão atrás de vocês. Gente, o processo de asilo não é simplesmente você chegar e falar que quer isso. Claro que no primeiro momento eles vão te dar uma atenção, mas o processo para correr e você conseguir a sua legalização, o buraco sim, gente, é mais embaixo. É por isso que existe aí milhares e milhares de imigrantes que estão lá há mais de 10, 20 anos e não conseguem a documentação. Porque às vezes a corte já falou que não tem, olha, o que sai para você aqui é deportação. A pessoa vai para casa, fala que vai juntar as coisas para ir embora e não vai. Não vai, gente. Essa é a verdade. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Quem vai para os Estados Unidos, eles vão fazer o quê? As pessoas vão com o sonho americano de ganhar em dólar, ganhar mais dinheiro. E isso é verdade, tá, gente? O poder de compra nos Estados Unidos é muito grande e trabalhos que não são valorizados aqui no Brasil são valorizados lá. Sim, as condições de vida são melhores e ponto final. Mas isso não dá motivo, não caracteriza processo para você conseguir asilo e conseguir um green card lá. Tá ok? Eu vim para cá porque eu aqui fazendo faxina, trabalhando na construção, eu tenho uma vida melhor. Não, isso não caracteriza asilo. Tá ok? Então,
vamos lá. Primeira coisa, quem entra de visto turismo, né? Ah, eu entrei de visto turismo, eu entrei pela porta da frente do país. Tá, mas você pode ficar lá 6 meses. Nesses 6 meses, você não pode trabalhar, porque o visto turismo não é para você trabalhar, o visto turismo é para você turistar. Os Estados Unidos quer que você gaste o seu dinheiro lá, não quer que você ganhe dinheiro deles lá, não quer que você ganhe dólar lá, quer que você gaste dólar lá. Então, assim, visto turismo não permite você trabalhar. E assim, é só até 6 meses. Nesse tempo de 6 meses, você vai fazer o quê? Você é rico para ficar se mantendo lá 6 meses? Com aluguel de casa, com comida, sem trabalhar? Não, você tem que trabalhar. E com visto turismo você não consegue trabalhar. Quando não consegue trabalhar, a gente não consegue trabalho formal. Ou seja, tem que ser subempregos. O que são subempregos? São oportunidades de emprego que você não precisa do Social Security. Tá, ok? O que é o Social Security? É como se fosse o nosso CPF, mas é um CPF vinculado aos direitos trabalhistas dos americanos. Então, você precisa trabalhar em subempregos. Esses subempregos são oportunidades com pagamentos em cash, ou seja, você recebe o dinheiro sem a retenção do imposto, porque você não tem o Social Security. Então, sem a solicitação de Social Security, você não tem autorização de trabalho formal. Então, você precisa trabalhar em trabalhos conhecidos como subempregos. Que trabalhos são esses? São trabalhos do tipo de trabalhar na jardinagem, na faxina, na pintura, em restaurantes, construção civil, babá. A gente listou para vocês aqui algumas faixas salarial que as pessoas ganham por hora, tá? Lá nos Estados Unidos, a carga horária ela é validada por hora, tá ok? Então, você não é diarista, você é horista, porque você trabalha por hora, tá ok? E eu vou chegar lá e vou trabalhar como Uber, porque eu tenho carteira de motorista, a gente já vai falar de carteira de motorista, e eu vou trabalhar em aplicativo de delivery. Gente, para você se cadastrar em aplicativo de delivery, por exemplo, o Uber e por exemplo, o iFood, você precisa, sabe de quê? De um CPF, do Social Security. Você tem esse documento? Você não tem. Então você não consegue cadastrar, você não consegue fazer o seu cadastro. Ou seja, você precisa ir para um subemprego. Ou então, tem muito comum, gente, as pessoas pagarem outras pessoas para criarem uma conta usando um Social Security. E aí você tem que trabalhar para ganhar o dinheiro para você ainda pagar o dono da conta. Só que isso é ilegal, tá ok, gente? Mas é muito comum lá. Então a pessoa que entra ilegal, ela vai trabalhar para americano? Eu vou trabalhar na jardinagem, vou trabalhar na faxina para um americano. Não vai, gente. Essa pessoa ela vai trabalhar para outros imigrantes. Por quê? Porque, primeira coisa, você não sabe se comunicar direito em inglês. A pessoa não te conhece. Ela não vai te dar um trabalho assim de forma simples e rápida. Lá você precisa ganhar a confiança das pessoas. Então você vai trabalhar para outros imigrantes, porque lá existem vários imigrantes que possuem empresas que já têm contratos com americanos e aí eles precisam fazer o trabalho e precisam de mão de obra. E mão de obra barata, quem que são? São as pessoas ilegais. E as pessoas que não têm documento, aí que são mão de obra mais barata ainda, porque eles sabem da necessidade que você tem em arrumar um trabalho. Então, assim, o pagamento dessas pessoas são pagamentos sem retenção de impostos e o salário mínimo lá, a média, é de $13 por hora. Tá ok? Bom, uma observação. Esses valores que a gente colocou aqui, eles dependem do estado e da demanda, tá? Além de ser acordos de diária ou por hora e o tempo de experiência. Isso aqui são valores de quem atravessou a fronteira, que é o emprego. Essa é a faixa salarial que o pessoal geralmente ganha aí, tá? Trabalhando inicialmente sem conhecimento nenhum. Bom, chegou lá nos Estados Unidos, atravessou a fronteira, a pessoa lá que está ilegal, ela consegue trabalho? A gente já mostrou, consegue trabalho sim, que são nos subempregos. A pessoa consegue aluguel de residência? Consegue alugar um imóvel. Só que para alugar um imóvel, lá é muito comum eles pedirem um calção de 2 a 3 meses de aluguel. Tá ok? Então, ou seja, você já tem que ter dinheiro em dólar para pagar de cara uns 2 ou 3 meses de aluguel. Tá? Gente, os Estados Unidos é muito bom? É muito bom, mas assim,
imóveis, aluguel, é muito caro. E como eles sabem que muitas pessoas estão indo lá, imigrantes de forma ilegal, gente, a procura por imóveis é muito grande. É difícil você achar um imóvel vazio e barato. Ou seja, eles vão subir os valores, porque eles estão vendo que existe demanda para isso. E no aluguel de residência, algumas pessoas, né, alguns locadores assinam um contrato ou não. Quando assina contrato é muito bom, porque você consegue ir nos órgãos de, por exemplo, de energia. Aqui no Rio é a Light, a SEDAI, enfim. De gás também consegue. Você com contrato você consegue colocar no seu nome e aí você já ganha o quê? Mais propriedade, você ganha um comprovante de residência no seu nome. Às vezes não, a pessoa prefere não colocar contrato, tá ok? Isso fica muito relativo em relação a como que o locador vai estabelecer esse contrato, tá? E o contrato pode ser direto ou por terceiros, tá? O que é por terceiros? Por exemplo, a pessoa não quer alugar um imóvel para um ilegal. Então, eu, que estou ilegal, vou pedir uma pessoa que está lá legalizada, ou que já conhece aquela comunidade, já tem contatos ali, para fazer o aluguel. Então, assim, gente, não existe favor. Tá? A não sei que seja um familiar seu muito próximo. Mas a pessoa que vai fazer a ponte, ela sim, ela vai cobrar. E ela vai cobrar porque ela precisa de dinheiro para viver lá. E ela vai ter trabalho contigo, vai ter que parar a vida dela para te dar uma orientação, algum suporte. Ou seja, ela vai querer ganhar aquilo, vai querer ganhar em cima daquilo. Porque ela está deixando de trabalhar, está deixando de fazer uma hora de trabalho para te dar assistência. Então, assim, os valores dependem da região. Os tipos de acomodação são quarto, que geralmente é para solteiros ou casais, estúdio, né, que que é estúdio, gente? É uma kitnet. Pronto, acabou, tá? Kitnet. Pode ser apartamento ou casa. E os valores, como eu falei, vai depender da região. Por exemplo, um quarto em Boston, ele custa $900 por mês. Mas uma casa em Worcester é 1.300. Então, assim, às vezes vale a pena você ficar mais distante e ter uma casa, se você está em família. Mas você estando distante, você está distante do seu local de trabalho. Então, isso tudo é balança. Gente, seria muita ingenuidade nossa. Aqui é um desabafo, tá, para vocês. Seria muita ingenuidade nossa achar que lá não tem problemas, tá? Lá tem problemas sim. Qual que é a diferença? As soluções são mais práticas, tá? Você consegue solucionar o problema de forma mais rápida porque você tem muitas opções de soluções, tá? Mas existem problemas. Tem cidades dos Estados Unidos que se você não tiver carro, você não consegue fazer nada porque o mercado é longe, o seu trabalho é longe. Tem lugares lá, gente, que você, para se deslocar para o seu trabalho, 2 horas de deslocamento. Sim, bem-vindo à realidade americana, tá ok? Mas, assim, você tem outros prós. E, assim, de tudo, os prós pesam mais na balança. Por isso que vale a pena você viver dentro dos Estados Unidos. Lembrando que você ganha em dólar, você gasta em dólar. Não vem com essa loucura de que, recebi $1.000, tô com muito dinheiro, porque $1.000 no Brasil é R$5.000. Mas você não vai comprar o feijão aqui no mercado Guanabara, né? Ninguém vai mandar o feijão para você lá, saindo aqui do Guanabara. Não, você vai comprar o feijão lá, e lá tem um preço em dólar. Ganhou em dólar, gasta em dólar. Carteira de motorista, gente. Vamos lá, isso aqui é um tema bem polêmico, tá? A CNH do Brasil, ela pode funcionar nos Estados Unidos, vai depender do estado. Por quê? Se você vai com visto de turismo, ou seja, olha, eu estou turistando aqui, então eu posso dirigir durante o período que eu tô como turista. Isso é aceito em alguns estados, tá? Ou então você pode, a polícia lá pode solicitar o PID. O que é o PID? É a Permissão Internacional para Dirigir. Aqui no Brasil você pode ir no Detran, lá no site do Detran, e pagar uma taxa para o Detran emitir a sua carteira internacional. Ela é válida lá nos Estados Unidos. Ela vale em cerca de 3 anos, tá ok? Ou seja, você pode dirigir lá com essa carteira internacional. Lembrando que enquanto você tiver com seu visto válido. Se você não tem visto válido, então aí o buraco é mais embaixo. Por quê?
existem alguns estados nos Estados Unidos que permitem pessoas imigrantes, sejam legais ou ilegais, terem acesso à carteira de motorista. Só que esses estados só permitem que você tire a carteira lá se você for residente daquele determinado estado, tá? Lá é muito louco, tá, gente? Porque cada estado emite uma carteira de motorista. E aquela carteira é válida para aquela região. Isso para imigrante, tá? Quando a pessoa é americana, então a abrangência da carteira dela é muito maior. E assim, eu vou para um estado que tira a carteira de motorista. Eu preciso comprovar a minha residência lá. Aluguei uma casa lá. Por exemplo, aqui um exemplo. Aqui um estado que permite, a Califórnia. Morei na Califórnia só para tirar a carteira de motorista. Peguei a carteira de motorista, já me mudo e vou para o outro estado. Só que esse estado não aceita a carteira da Califórnia. Quando você fica residente lá, se você for parado por um policial, ele vai te falar: cadê sua carteira de motorista? Ah, minha carteira de motorista é da Califórnia. Ah, tá. Tu mora aqui por exemplo, tu mora aqui em Massachusetts há quanto tempo? Massachusetts não permite, tá, gente? É ilegal tirar a carteira de motorista. Ah, eu tô aqui há um mês. Ah, é? Em um mês você não tirou a nossa carteira, por quê? Ah, porque aqui não permite, ilegal tirar. Então, assim, se você tirar a carteira de motorista no estado, ela tem que ser utilizada naquele estado. Ok? Então, aqui você encontra nesse site aqui informações sobre a carteira de motorista. Lembrando, gente, que a carteira de motorista, que é o Drive License, ela é diferente da Real ID. O que é o Real ID? Real ID, gente, é essa estrelinha aqui, ó. Essa estrelinha é que diz que você é um residente americano, tá? Você tem liberdade, você tem green card, você é uma pessoa totalmente legalizada nos Estados Unidos, ok? Quem não tem o Real ID, ou seja, é ilegal lá, consegue carteira de motorista, mas ela não vem com a estrelinha, tá? Ela vem diferente, porque você não tá, você tem o direito de dirigir naquele determinado estado, mas você tem essa observação que você não é legalizado lá. Mas é muito comum as pessoas andarem sem carteira de motorista porque lá não tem o hábito de blitz. As pessoas só param os veículos lá, geralmente é porque não pagou o seguro. Então é muito comum, se você vai ter um carro lá, tem que ter o seguro em dia, porque eles param mais o seu carro pelo seguro não estar pago, não estar em dia, do que se você realmente tem carteira ou não de motorista. Conta em banco, pode fazer? Pode. Qualquer pessoa pode fazer, legalizado e não legalizado, tá? O processo ele é muito fácil, ele não exige o Social Security. Lembrando que o Social Security é aquele CPF vinculado aos direitos trabalhistas nos Estados Unidos. E sem o Social Security você não consegue emprego formal, tá, ok? Mas você consegue abrir uma conta de banco sem o Social Security. Algumas agências, tá? Desses dois exemplos aqui, tá? O Banco DCU e o Bank of America. O Bank of America ganha disparado de abertura de conta de legais. Alguns pedem comprovante de residência, depende da agência, mas assim, no geral eles pedem o endereço de boca. Eles só querem que você coloque o endereço lá no papel para enviar o cartão e a documentação para você em casa, tá? Eles exigem um número de telefone, tá? Ok, você tem que ter. Eles aceitam passaporte como documento de identificação e eles te dão acesso a cheque. Lá é muito usado o cheque, tá, ok? E cartão de crédito também. Só que o cartão de crédito lá, gente, é um cartão de crédito diferenciado. Lá não parcela, lá não é Casas Bahia não. Eu vou parcelar esse fogão aqui em 12 vezes. Não existe. Se você parcela, é sempre em uma única parcela. Você paga no mês seguinte seu cartão de crédito, tá, ok? E lá é assim, ponto final. Ninguém fica parcelando, vou pagar em 10 vezes. Não, isso não existe. Você já tem que ter o dinheiro todo para pagar no mês seguinte. Escola. A escola, sim, ela nos Estados Unidos, em todos os Estados Unidos, tá, ok? Ela é gratuita somente a partir de 5 anos de idade, tá? E ela vai até o nível high school, que é o nosso ensino médio, tá? Então, assim, você foi com criança com menos de 5 anos, quero colocar na escola. Não,
de forma gratuita você não coloca. Você coloca lá na creche, né? Numa escola que eles chamam, é como se fosse maternal aqui, né? Jardim de infância. Você tem que pagar, porque somente a partir de 5 anos é que a escola é gratuita. Então, a escola ela vai depender da região onde a pessoa mora. Por exemplo, eu moro aqui em Nova York, mas eu quero que a minha filha vai estudar em Massachusetts. Não. A escola ela é cada... mas por que Massachusetts? Porque eu trabalho lá. Não. A escola é na região onde você mora, porque você tem que levar comprovante de residência. Sem isso você não matricula o seu filho na escola. Eles pedem um exame físico e psicológico. Eles vão te encaminhar para você fazer esse exame. Eles vão pedir o passaporte, vão pedir a certidão de nascimento e vacinas atualizadas. Então, quem vai atravessar a fronteira de forma ilegal aí, ou legalizada, se pretende viver lá, precisa levar esse tipo de documentação, porque senão eles vão fazer o quê? Todo um processo de vacina. Não tem cartão de vacinação, então vai tomar todas as vacinas que eles consideram que tem que tomar, tá ok? Para a pessoa ser matriculada. Histórico escolar, algumas pessoas pedem, outras não, tá? Elas exigem teste de aptidão. O que é o teste de aptidão? Para saber em qual série a criança ela vai entrar. E elas oferecem condição de transporte escolar. Mas só pode ter transporte escolar gratuito se você tem uma condição econômica que eles chamam assim, carente. E você tem que morar 3 km de distância, acima de 3 km de distância da escola. Tá ok? Então, por exemplo, tem pessoas que não entram nessa condição de ser família carente, então tem que pagar o ônibus escolar, ok? Outra coisa. Existe uma adaptação para as crianças que não falam inglês. Elas não caem de paraquedas numa turma em inglês direto, não, tá? Existe uma adaptação, tá bom? Essas crianças, elas vão ficar aprendendo inglês com uma professora que fala espanhol, geralmente espanhol, raramente é português, tá? Que fala espanhol. E a pessoa vai aprendendo inglês, a criança vai aprendendo inglês, e quando ela estiver fortalecida no inglês, aí ela é inserida realmente nas aulas mais pesadas de inglês, tá ok? Deixa eu ver aqui. Outra coisa. Gente, quem fica ilegal lá é certo, tá? Vai ter problema com faculdade. É muito difícil a pessoa ter acesso à faculdade, porque ela é muito limitada para imigrantes ilegais. Por quê? Existem algumas faculdades que aceitam a pessoa a entrar na faculdade, a começar o curso. Só que para trabalhar você tem que ter o Social Security, para exercer aquela profissão. Para conseguir estágio também. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas vão ilegal, aí projetam... meu filho vai ter uma vida melhor. Sim, vai ter uma vida melhor. Mas aqui ele vai poder fazer faculdade? Não, não vai. Ele vai ter que trabalhar no mesmo emprego seu, de subemprego, porque ele não vai ter... Se você não se legalizar, ele não vai ter o direito ao Social Security. Tá ok? A não ser que você tenha um filho lá. Se ele nascer lá, aí sim, ele é cidadão americano, ele já sai com a certidão de nascimento e o Social Security. Mas se você levou o seu filho daqui, eu vou levar meu filho para fazer faculdade. Não, nem atravessa a fronteira, nem vai perder seu tempo. Porque ele não vai conseguir estudar lá, e por mais que ele consiga de forma ilegal, ele não consegue exercer a profissão. Plano de saúde. Bom, isso é polêmico lá também, porque o plano de saúde lá é muito caro. Saúde nos Estados Unidos, gente, não é direito. No Brasil é direito, tem o SUS, tá ok? Mas lá é considerado um serviço. Então, assim, não há hospitais públicos. Todo mundo tem direito a plano de saúde. Passei mal, sofri um acidente, vai para o hospital, vão te tratar. Só que você vai ter uma conta para pagar. Tá, ok? Eles não vão deixar de te tratar, eles vão salvar a sua vida, mas você sai de lá com débito, tá? Você sai lá com uma facada nas costas, porque você vai ter que pagar aquele serviço de saúde que foi prestado para você. A não ser que você seja pessoa
na linha de pobreza, uma família carente, né? Por exemplo, alguns idosos também. Gente, eu vou falar isso em Massachusetts, tá? Porque lá existe como se fosse um programa, tá? Que beneficia serviços de saúde de forma gratuita, tá? Que é o Mass Health, que é um cunho do Medicare e Medicaid, tá ok? Essas pessoas, geralmente, quando atravessam a fronteira, elas são orientadas a já ir como se fosse assistente social da cidade e solicitar para ser incluída, né? Lá eles chamam de aplicar a sua condição para desfrutar desse programa de saúde gratuito. Não é todos os lugares que aceitam, tá ok? E quem aceita, às vezes tem um crivo, mas nem todo mundo consegue, apesar de ser carente, não ter renda para comprovar. Tá ok? Mas não é todo mundo que é aceito. Em Massachusetts é muito comum ser aceito, é muito facilitado. E é por isso que lá tá cheio de brasileiro, né? E de imigrantes ilegais, porque lá eles sabem que vão ter assistência à saúde. Mas são atendimentos simples de emergência, tá ok? Independente se você tem um Mass Health ou não, crianças gestantes possuem cobertura completa, tá ok? A solicitação, como eu falei, ela precisa ser aplicada em cada estado. Em Massachusetts, a aplicação, a gente falou, ela é mais fácil, né? Só que você precisa ser residente lá de Massachusetts. Ou, se você não se enquadra nessas condições, mora em um estado que você aplicou e não foi aprovado, você pode pagar um plano ou seguro privado, tá? Que fica na faixa aí, um plano básico de $30 a $70 por mês, tá? Bom, se a pessoa, foi o que eu falei, se a pessoa não tem plano e precisa de atendimento, ela pode ir a qualquer hospital e ser atendido. Eles não negam atendimento. Só que o serviço vai gerar um custo e a conta ela vai chegar no endereço da pessoa e aquela pessoa vai ficar com um vínculo de débito com aquele hospital, né? Ela já começa a ser uma pessoa devedora. Ah, tá. Quero criar crédito nos Estados Unidos, né? Eu quero pagar imposto. Né? Praticamente é isso, eu quero pagar imposto. Então lá existe o ITIN Number, conhecido também como Tax ID. Ele é um documento de identificação para pagamento de impostos federal. Ou seja, existem empregos que só pedem o ITIN Number, tá? Mas empregos formais, tá? É o Social Security, tá? Ponto final. Que é totalmente diferente do ITIN Number. O ITIN Number, que é o Tax ID, ele é um documento para criar o seu histórico de crédito no país. O que é o histórico de crédito lá? Aqui no Brasil está chegando muito agora, mas lá é muito comum você ter o score. Tá? O que é o score? É o seu histórico se você gasta ou não gasta dentro do país. Então, por exemplo, fui lá e financiei um telefone celular. Ou seja, financiei, paguei as prestações do financiamento, paguei corretamente, paguei em dia, finalizei o financiamento. Ou seja, fulano é um bom pagador. É isso que eles querem saber. O score é para dizer se você é um bom pagador. O ITIN Number é muito usado nos financiamentos e para quem vai abrir empresa, tá? Para você para você ter acesso ao ITIN Number, o Tax ID, você precisa só do passaporte, independente se tem visto ou não, e os formulários, tá? E é importante você ter o suporte de um contador, então você vai precisar ir pagar o serviço do contador. Compra de carro. Muita gente vai iludido, vou para lá comprar o carrão. Vai comprar o carrão, sem problema, você vai ter o carro dos seus sonhos lá. Mas aí, para comprar o carro, você consegue comprar facilmente, porque, como eu falei para vocês no início do vídeo, existem lojas de carro que o vendedor ele é brasileiro, porque ele ali é específico para atender imigrante. E ele vai vender carros usados. Ele não pode vender carro novo, porque carro novo você precisa ter a documentação mais regulamentada. Mas carro usado, ele consegue fazer uma manobra que permite você comprar e financiar. Então você só vai precisar do passaporte. Tem que ter uma carteira de habilitação válida. Pode ser a do Brasil, tá ok? Essa carteira é só para registro inicial do veículo. Você vai ter que dar um valor de entrada, você vai pagar o valor total, vai pagar à vista. Só que para registrar o carro, é preciso você ter a carteira de motorista do estado. Então aí, geralmente, eles fazem uma manobra lá
e eles vão cobrar por essa manobra para registrar o teu carro. E o seguro do teu carro, ele é obrigatório e precisa estar no seu nome. E eles também vão fazer uma outra manobra para fazer isso, já que você está ilegal lá. E assim, você consegue comprar facilmente um carro lá. Atravessou a fronteira, cheguei no meu lugar de destino, é tranquilo, você vai conseguir carro, porque eles lá querem vender. Eles vão fazer a roda econômica deles girar facilmente, seja para fazer manobras, para você conseguir ter o carro, tá ok? O que vai acontecer é que você vai dirigir, vai ficar alguns anos lá, sua carteira de motorista do Brasil pode vencer, né? Por mais que você tenha solicitado aquela carteira internacional que o Detran aqui no Brasil emite, você vai ficar lá com o carro. O que vai acontecer? Se um dia acontecer do policial te parar, ele vai te dar uma multa porque você está dirigindo sem carteira e ponto final. Mas é fácil, tá? Basicamente é fácil você comprar um carro lá. Inicialmente o crédito de uma pessoa ilegal ele é desconhecido ou baixo, então por esse motivo, se você for comprar um carro financiado, os juros vão ser mais altos em relação a outras pessoas. Só que, mesmo os juros sendo altos, ainda é um juros baixos perto aqui do Brasil, tá bom? Compra de casa, a pessoa ilegal consegue? Consegue, tá? Consegue comprar um carro uma casa, porque ela consegue fazer um financiamento. Eles fazem um financiamento específico para imigrante, tá? Vai precisar do Tax ID para avaliar o histórico de crédito e algumas coisas, tá ok? Sendo para casa no estilo moradia, para morar mesmo, alguns financiamentos precisa do Social Security. Mas eles fazem manobras, é o que eu estou te falando. Dentro da lei, eles fazem manobras para vender. Porque eles querem vender, eles querem dinheiro. Isso você vai pagar, então é isso que eles querem. Abertura de empresa. É fácil também. 2 dias de Estados Unidos com conta no banco, já tem o IT number, você consegue abrir uma empresa, tá ok? Para abrir uma empresa, você precisa ter algumas licenças específicas para cada tipo de trabalho. Vou trabalhar com limpeza, vou trabalhar com construção civil, com pintura, com alguma outra coisa. Você precisa ter uma licença específica, tá ok? A tua empresa ela tem que ter seguro, você tem que pagar um seguro da empresa. O negócio ele deve ser licenciado para cada estado, ou seja, aquele estado tem que permitir você fazer aquele tipo de trabalho. E você precisa de um contador. Sem contador você não abre empresa, tá ok? E você tem que pagar algumas taxas governamentais e alguns impostos estaduais. Para abrir uma empresa é uma média, tá? Inicialmente você começa com $1.000, mas pode chegar até $5.000, dependendo aí do tipo de licença, né? E custo de taxa do governo, imposto que você precisa pagar. Outra coisa, pessoa ilegal consegue viajar dentro do país? Consegue, tá? É possível sim. Primeira indicação, viaja de carro, tá? Você pode se deslocar de carro para qualquer lugar. Mas tem gente que viaja por aeroporto. Posso viajar por aeroporto? Pode. Mas aí a orientação é que evite você viajar em aeroportos internacionais, porque esses aeroportos internacionais possuem a presença do ICE mais constante ali, tá? Voos domésticos são bem mais tranquilos, tá? Eles só vão pedir uso de passaporte, tá ok? Tem a carteira de motorista, pode ir também. O IT number não, porque tem que ter foto, tá ok? Mas no geral é isso. Ou seja, bom, chegamos ao final da nossa aula. Você viu aí como que as pessoas ilegais conseguem ter muitos direitos dentro dos Estados Unidos. Mais uma vez, gente, esse vídeo não é para incentivar ninguém a atravessar a fronteira ou ficar lá de forma ilegal. Só que o assunto está tão em alta, tem tanta gente saindo do Brasil para viver nos Estados Unidos, que as pessoas começam a se perguntar como que essas pessoas vivem lá dentro. Gente, vive de forma normal, tá? Essa coisa que a mídia coloca aí que tá deportando milhares de pessoas, não. Não funciona bem assim, não. A gente fez um levantamento, gente, e estatisticamente, no ano passado, entrou por ano, uma faixa de 5.000 imigrantes ilegais atravessando a fronteira. Esse ano ainda não terminou, já passa mais de 40.000 pessoas. Então, assim, eu já dei a minha opinião no outro vídeo. Eu acho sim que os Estados Unidos têm interesse
da entrada dos imigrantes, tá? Sejam ilegais ou não. O México também, ele ganha muito quando a pessoa ela faz a travessia por coiote, né, da fronteira, porque a pessoa... gente, é muita corrupção. É o que eu falo, a gente é muito ingênuo em achar que nesses países também não tem corrupção. Os Estados Unidos se beneficia muito. É o que eu tô te falando. Existem cidades que não se fala mais inglês na cidade. Só tem brasileiro. Só tem brasileiro. Né? Mercado brasileiro, açougue brasileiro, farmácia de brasileiro. Então, assim, é uma comunidade muito forte. Eles sabem que aquela cidade ali, por exemplo, você acha que o prefeito daquela cidade não tem interesse que chegue mais pessoas para consumir e pagar mais impostos ali? E, claro, consumir mais coisas, mais produtos. Porque você consome lá, comprei uma roupa, você paga o imposto estadual daquele produto. E vai para o estado. Você acha que o governador, o prefeito não tem interesse nisso? Claro que tem, gente. Então, assim, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, tá? Se você tá saindo dos Estados Unidos, pesquisar bastante. Saindo dos Estados Unidos não, está saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos, pesquisar bastante para entender como que é a realidade dentro desse país, tá? É o nosso último vídeo com essa temática de imigrantes ilegais. E a gente vai dizer para vocês, quando você sai do seu país, né? Eu tô nos Estados Unidos, gente, você é imigrante. Imigrante é mal visto em qualquer lugar. Já fala aqui pelo Brasil. Lembra aquele programa Mais Médicos? Ninguém queria ser atendido pelo médico cubano. Porque existe um preconceito, gente. Existe um preconceito. Tá ok? Existe preconceito em todos os lugares do mundo. Então acho que a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela precisa ser muito guerreira. Tem que ter muita disposição, muita força de vontade de vencer na vida. Porque sofre, gente. Sofre. Acha que é fácil? Não é fácil, não. Você vai desfrutar dos benefícios que o país, né, que o poder de compra do dólar vai te dar. Claro que você vai. Você vai desfrutar. Mas você paga um preço muito maior, muito mais alto. Existem alguns eventos lá nos Estados Unidos para brasileiros, que os brasileiros eles lotam. Por quê? Porque é muita saudade do país. As pessoas não podem voltar para o Brasil. Elas deixam família, elas deixam saudade, elas deixam uma vida, elas deixam todo um histórico de vivência dela. Por mais que a vida aqui no Brasil é sofrida, gente, nada substitui a nossa convivência com as pessoas, tá? E lá é a terra da oportunidade que o pessoal fala. Sim, é a terra da oportunidade, mas você tem que fazer a oportunidade aparecer para você. E você só faz isso trabalhando. E lá a pessoa trabalha muito. Às vezes é de domingo a domingo, é de segunda a sábado. O clima lá é outro. Porque você precisa produzir, você precisa fazer por onde. Você pagou um preço muito alto estando lá ilegal. Então você só tem uma opção, que é dar certo. Então a gente encerra o nosso vídeo aqui, tá? Essa é a nossa videoaula. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, clica aqui em cima no nosso e-card, tá ok? Assiste nas nossas outras videoaulas que você vai entender como que é feita a travessia de fronteira, como essas pessoas conseguem ficar lá dentro de forma ilegal. E aqui você viu os direitos das pessoas que, gente, elas levam vida normal, só que é uma vida intensa de trabalho, tá ok? Um abraço para vocês e até os nossos próximos vídeos.